dia a dia com você. Estamos com a Daniele Sgorlon. Nós vamos bater um papo aqui, algumas dicas da Daniele sobre o emagrecimento saudável e o emagrecimento consciente. Dani, a pergunta que não cala: como ter um emagrecimento saudável sem danos ao nosso corpo, de uma forma constante e de uma forma saudável acima de tudo? Primeiro ponto, fugindo dessa mentalidade das dietas, né? Dessa coisa de eu preciso de uma dieta restritiva, eu preciso passar fome para emagrecer, eu preciso tomar um medicamento para emagrecer. O primeiro de tudo é você fugir dessa mentalidade, porque hoje as mulheres elas vivem numa busca muito grande pelo resultado rápido. Então você precisa entender que o seu corpo precisa de um tempo para responder, né? Como a gente estava conversando, você não ganha 20 quilos, 30 quilos em um mês, em 2 meses. Você passou por um processo aí, às vezes de anos, para ganhar esse peso. Então você precisa fazer agora o processo inverso, não vai ser de um dia para o outro. O primeiro ponto então é fugir da mentalidade das dietas e tomar consciência de quem você é. Eu estou acima do peso, mas eu não sou. Né? Esse corpo, ele é meu hoje, mas ele pode mudar. Então eu preciso aceitar que eu passei por um processo onde eu ganhei peso, que as minhas escolhas e os meus comportamentos me levaram àquele ganho de peso, né? Eu não ganhei peso do nada, eu comi e eu tive comportamentos repetitivos que me fizeram ganhar peso. Então eu preciso entender isso, eu preciso entender o porquê desses comportamentos, quais foram as emoções, quais foram as situações que me levaram a isso, para daí eu conseguir fazer o caminho inverso. Então olha, eu pensava dessa forma, eu me sentia dessa forma, aconteceu tal fato na minha vida que me fez começar a comer mais e eu comecei a ganhar peso. Uma depressão, a perda de alguém, um trabalho que não te fazia feliz, talvez uma crise no relacionamento, enfim. Qual é a causa desse teu comer disfuncional? E quando você identifica essa causa, aí você consegue atuar nela. Então, olha, acontecia assim, dessa forma. Hoje eu preciso trabalhar isso. Então, não é parar de comer, mas é resgatar a você mesmo. O processo de emagrecimento, ele é um processo de resgate, de você olhar para você, de você encontrar suas qualidades, de você parar de se olhar apenas como um corpo, porque nós somos um corpo, mas nós também somos mente, somos emoções, somos espírito. A mulher, ela tem vários papéis, né? Então, é você identificar a sua importância e por que eu quero emagrecer. Não pode ser só para suprir um papel social, para entrar numa calça 36, porque a vizinha falou que você precisa. Tem que ser uma escolha sua. Então eu tomo uma decisão baseada em uma escolha minha e aí eu consigo sim fugir das dietas, fazer uma alimentação saudável, encontrar um caminho, cuidar de mim mesmo. O emagrecimento é autocuidado. Emagrecimento não é dieta, emagrecimento é autocuidado. É você se olhar com respeito e com responsabilidade. E entender que você não precisa da comida para ser feliz, né? Mas que você precisa cuidar de você para você ser feliz. E se reconhecer e tomar uma decisão acima de tudo. Se reconhecer e tomar uma decisão acima de tudo. Reconhecer as emoções, tomar uma decisão, ter um objetivo naquele emagrecimento, ter um propósito naquele emagrecimento para aí sim, né, Dani, buscar o conhecimento, buscar ajuda, buscar um processo que vai fazer com que a pessoa realmente perca peso de uma forma consciente, de uma forma constante acima de tudo, de uma forma leve, forma saudável e feliz. Leve, eu sempre falo que o emagrecimento ele tem que ser leve, não pode ser um processo doloroso, não pode ser um processo que te causa angústia. Não adianta você estar comendo um prato de salada e se matando na academia se você está infeliz com aquilo. Então você precisa encontrar prazer nesse movimento que você vai fazer. E esse encontrar prazer, ele é interno, é você com você mesma. Você encontra prazer quando você tem um objetivo firme dentro de você, um motivo para fazer aquilo. Então, quando você encontra esse prazer, aí fica tudo mais fácil, aí você vai, né? E você consegue mudar os comportamentos. Então, emagrecer com decisão, com escolha, com consciência e, acima de tudo, de uma forma saudável e feliz. E aí você não vai precisar de dieta restritiva nunca mais na sua vida. Chega de dieta. Gente, fujam das dietas. Porque uma dieta puxa a outra e você nunca vai conseguir. Sem dietas restritivas. Sem dietas restritivas. Sem dor. Só alegria. Obrigada, Dani. Obrigada.
Voltamos do nosso intervalo dia a dia com você, Daniele Sgorlon, com o método que ela tem de Magra Sem Dor. Nós estamos falando sobre emagrecimento consciente e saudável. Isso. Dani, como é que é essa mudança de mentalidade, de comportamento, adquirir novos hábitos para que a gente consiga ter uma alimentação mais saudável, alimentar o que é necessário e não alimentar as nossas emoções, né? Reconhecer quais são as nossas emoções. Como que foi isso com você? Você reconhecer as suas emoções, reconhecer o que estava te levando àquela compulsividade alimentar, né? E ter essa virada de chave e mudar os seus comportamentos, até você chegar numa constância de peso, num peso que você colocou como ideal para a sua vida, para o seu corpo. Acho que isso que você falou é um ponto-chave, Ellen. O que é ideal para a sua vida, né? O peso ideal. As pessoas, elas vivem muito presas aos padrões, né? E esses padrões, eles geram angústia e sofrimento na gente. A mulher, principalmente, ela quer sempre alcançar um padrão. Eu falo que para mim houve uma virada de chave, e essa virada de chave aconteceu há 12 anos atrás, que foi quando eu me vi com 100 quilos, né? E aí passei por um processo de autoconhecimento, de emagrecimento e de não, porque eu já tinha feito todas as dietas e tomado todos os medicamentos disponíveis no mercado, né? Então eu eliminei 30 quilos de forma saudável, sem dieta, sem medicamento, com uma alimentação saudável. Então ali houve uma virada de chave que eu levo até hoje, né? Mas essa virada de chave, ela acontece no teu cérebro. O teu cérebro, ele está acostumado a padrões de comportamento, né? Então, o nosso cérebro, ele vai aprendendo com tudo que você repete. Nós aprendemos por repetição desde criança. Uma criança aprende a falar repetindo alguém falar. Ela aprende a andar repetindo, né, os passos dos pais. Então, a gente vai criando padrões de comportamento no nosso cérebro relacionados à alimentação que são distorcidos desde a infância, de um comer transtornado, de estar triste, come um docinho, do pai obrigar às vezes a comer porque acha que a criança está comendo pouco. Que é a recompensa. Exatamente. Também, né? Buscando uma recompensa, comer para ter uma recompensa. Isso, eu falo que os pais fazem muito isso, assim, come senão você não ganha sobremesa. E aí a criança que já não queria aquela comida, porque ela não estava com fome, ela se obriga a comer o que ela não queria para ganhar o doce. Então ela come em excesso na comida e mais o doce depois, né? Tudo isso vai gerando nela um comportamento repetitivo de comida. Eu preciso comer, eu tenho que comer. Você distorce a fome e a saciedade, porque nós temos um instinto muito perfeito de fome e saciedade. Um bebê, quando nasce, ele sabe exatamente a hora de mamar, ele chora, e a hora que ele está no peito, ele sabe a hora de soltar. Ele não mama em excesso, ele mama o necessário. E quando essa criança começa a crescer, você começa a distorcer isso nela, enfiando comida realmente nessa criança, porque pro seu padrão ela está comendo pouco. E aí entram vários outros problemas, né? Então você precisa, cada caso é um caso, identificar o que gerou ideal naquela pessoa aquele transtorno. Pode não ter sido da infância, pode ter sido um trauma na vida adulta, pode ter sido uma escassez, às vezes não tinha o alimento, depois passou a ter, pode ter sido uma perda, um luto não vivido da forma certa. Então é necessário entender o que aconteceu ali que criou nessa pessoa esse caminho errado, esse comportamento errado, né? E quando você identifica esse comportamento, aí você consegue curar a causa, trabalhar essa causa para colocar novos comportamentos, né? Que vão ser inseridos devagar. Você não muda um comportamento de um dia para o outro. Por isso que eu falo que as dietas não funcionam. Você não acorda um dia e fala, agora eu só vou comer salada. Não tem como, seu cérebro não aceita, porque isso causa dor. Então é um processo lento, que vai sendo introduzido de forma gradual, e quando você vê, aí você mudou o comportamento, e aí você consegue o resultado. E aí o resultado começa a aparecer e você começa a ter mais estímulo também, de né? uma Mas forma tudo leve isso. e saudável. É um processo mesmo. Magra sem dor é um processo. Vamos para um breve intervalo e já voltamos com a Dani Sgorlon, emagrecimento consciente.
Nosso programa Dia a Dia com você, hoje com Daniele Sgorlon, falando sobre emagrecimento saudável e consciente. E agora eu quero saber um pouquinho mais de você, Dani. Como que foi todos esses estudos? Você é bióloga, jornalista, master coach em emagrecimento, formada em neurociência também. O que todos esses conhecimentos linkaram, se conectaram com a sua vida e de que forma hoje você, juntando a sua experiência de vida, seus estudos, a busca de conhecimento que você teve, de que forma que você ajuda e faz sentido na vida de outras pessoas hoje? Eu falo que o método Magra Sem Dor, ele nasceu primeiro de um processo de cura meu, né? Eu sou bióloga, minha primeira formação é biologia, e já na faculdade de biologia eu desenvolvi ali uma compulsão alimentar e comecei a ganhar peso, né? Eu ganhei mais de 30 quilos. E nesse processo eu desenvolvi uma depressão, e eu passei por todas as dietas restritivas, medicamentos, tudo, vivia no efeito sanfona, engordava, emagrecia. Mas eu era muito infeliz com aquele peso, eu não me aceitava com aquele peso, mas eu não conseguia identificar as causas. Então, tratava uma depressão, tomava medicamentos que não funcionavam, porque os medicamentos eles tratam a dor, né? Mas não tratam a causa. Se você não investiga a causa, não funciona. E depois eu fui para o jornalismo, e aí vivia nesse efeito sanfona, até que eu entendi, eu falo que meu pai foi um ponto fundamental na minha virada de chave, porque o meu pai sempre esteve acima do peso desde que eu me conheço por gente, e ele nunca tinha falado nada pra mim. E um dia na mesa, na hora do almoço, meu pai olhou pra mim e falou na lata assim: Dani, você tá muito gorda, seu braço tá maior que o meu. E na hora aquilo foi um baque muito grande pra mim. Eu levantei da mesa, fui pro quarto, chorei o domingo inteiro, mas eu falo que ali teve uma virada de chave, porque parece que veio uma consciência de se o meu pai, que nunca se incomodou, falou, é porque realmente tá muito errado, né? E no dia seguinte, na segunda-feira, eu abandonei todos os medicamentos que eu tomava, eu larguei tudo e eu comecei uma academia e comecei uma alimentação saudável, mas eu comecei muito coerente. Eu não tinha uma dieta restritiva, eu comecei escolhendo o que eu ia comer. Não, então eu não vou comer isso, eu vou comer isso, né? E foram escolhas que eu fui fazendo, e eu eliminei 30 quilos em 11 meses, mais de 30 quilos em 11 meses. E eu consigo manter esse peso desde lá, isso fazem 12 anos. Depois disso eu tive meus filhos, ganhei peso na gestação, mas eliminei novamente. Então assim, o processo de ganho de peso, ele não é linear, assim como de perda de peso não é. Você vai oscilar, você viaja para as férias, você come mais e depois você emagrece, mas a partir daí eu comecei a estudar. Então eu comecei a fazer os cursos de coaching, eu comecei a fazer os cursos de coaching em emagrecimento, eu fui estudar o comportamento alimentar, eu fui estudar o nosso cérebro que influencia em todas as nossas escolhas. Então eu fiz a pós em neurociência, a pós em transtornos alimentares, e eu consegui unir tudo, né? Eu falo que a biologia me abriu as portas para estudar toda essa área da saúde, que eu não conseguiria sem a biologia. E foi aí que eu entendi que se eu podia fazer isso comigo, se eu conseguia uma mudança em mim, então eu podia juntar todo esse conhecimento e transformar isso em um método que ensinasse as pessoas também a fazer isso, a encontrar esse caminho que eu encontrei, a identificar a causa desse ganho de peso. O meu era uma depressão que eu só fui identificar muito depois, que tinha a ver com uma faculdade que não estava me fazendo feliz, com estar longe da minha casa sozinha. Então, existem N causas, cada ser é único, mas enquanto você fica só na dieta ligada à comida, a dieta restritiva, você não para olhar para dentro de você. Então, o método Magra Sem Dor, ele é um método onde você vai olhar para dentro de você, você vai entender os seus motivos, você vai entender as suas dores e o quanto essas dores estão influenciando nas suas escolhas, nos seus comportamentos, para que você consiga se planejar, se organizar e fazer escolhas diferentes dentro de uma vida mais saudável, porque não é só emagrecimento, não é só estética, é saúde mental, é saúde emocional, é saúde espiritual e é saúde física. Quando você consegue se olhar no todo, você entende que o emagrecimento, ele é a consequência disso. Se eu tô bem comigo, eu consigo emagrecer. Se eu não tô bem comigo, nenhuma dieta resolve. E fez sentido para você e hoje faz sentido para inúmeras outras pessoas? Hoje faz sentido para inúmeras outras pessoas. São mais de 2.000 meninas já atendidas pelo método e com as vidas transformadas, porque eu falo que você entra querendo emagrecer, mas você sai com uma vida nova. Gratidão, Dani. Eu que agradeço. Dia a dia com você, Daniele Sgorlon, emagrecimento consciente e saudável.